Voltamos com o Isto é Mackenzie e nesse segundo bloco a gente aqui com o Arthur Garuti e o Antônio Cleto, dois mackenzistas que hoje voltaram para a 12ª semana CCSA. Voltando ao nosso papo ali, Antônio, fala uma coisa. Essa semana eu estava lendo na internet o depoimento de um publicitário que aos 26, 27 anos assumiu um cargo de gerência e ele estava falando, poxa, como é importante o tutor ali, o cara ao nosso lado, o diretor, para nos sustentar e dar o direcionamento, né? Como que foi isso, assumindo uma gestão tão novo, o Arthur também passando por várias experiências de chefia, como que é essa realidade nossa? Porque hoje a gente gerencia muito cedo. Né? A molecada está entrando na faculdade com 17 anos. Né? Como que é essa experiência? Como que foi para vocês essa experiência? Para mim foi muito bacana, porque quando eu tive essa oportunidade, né, a pessoa que me convidou era um português, então era o Manuel Schmidt. Né? Então ele me chamou para assumir essa posição, ele estava aqui no Brasil há pouco tempo, há um ano. Então, para mim foi bastante interessante lidar com uma pessoa de uma outra cultura, né? Apesar de ser um português, Portugal fala o brasileiro, mas hora depois o português é muito diferente. E ele foi uma pessoa que me ajudou demais na minha carreira, me deu solidez, me deu suporte nas horas difíceis, né? Me deu orientação para saber, às vezes você está batendo, você é jovem, você é ansioso, você quer mudar aquela coisa naquele momento do seu jeito. E aí com essas pessoas mais velhas, com os cabelos brancos, ainda mais numa empresa bem tradicional como a Siemens, alguém que te ajuda a saber dar a volta nos obstáculos é bastante importante. E ele se tornou meu tutor oficialmente. A Siemens tem esse programa de mentoring, né? Então ele é o meu mentor hoje e tem me ajudado desde então nas minhas escolhas de carreira. Inclusive foi ele que me indicou para a minha posição atual, que eu estou hoje, em que eu sou responsável pela área de trens e metrôs aqui no Brasil. Então a gente participa e está tentando diminuir esse trânsito, esse caos aqui de São Paulo, com a ampliação das obras aí com o metrô de São Paulo, o CPTM, por aí. Que bacana. E aí, Arthur, como que é essa questão do gerenciar, do estar em chefia novo? Eu acho que nós dois tivemos a vantagem de testar na empresa júnior. Né? Então, que talvez seria até mais complicado, né? Porque é todo mundo ali com 18 anos, né? 18, 20 anos. Puxa, como é que eu vou controlar a ansiedade de todo mundo e reter e desligar eventualmente e tal, mas principalmente como que a gente vai maximizar o desempenho dessas pessoas. Na época era o quê? 60 pessoas mais ou menos que a gente tinha que fazer. Acho que foi a grande experiência e isso eu carrego até hoje. Então eu assumi cargo de liderança com 25 anos talvez. No marketing geralmente são equipes menores, né? Não são equipes tão grandes de 13 anos, a não ser quando você já tem um cargo um pouco maior, mas desde o simples estagiário até aquele analista, coordenador já com uma expertise maior, essa geração que está vindo agora, né? Eu nunca peguei alguém mais velho do que eu para gerenciar, não tive essa experiência e acho que vai ser algo novo para mim. Mas eu sempre tive a molecada comigo, né? E já dá para você perceber uma diferença de ansiedade. Se a gente é ansioso, eu tenho 29 anos, você pega alguém para gerenciar, para liderar e para dar coach com 20, 22 anos de idade, aquele cara quer te atropelar o mais rápido possível, essa é a verdade. Então você tem que controlar. E hoje a gente falou muito sobre isso na palestra, de ensinar e auxiliar esses jovens a buscarem realizações, ao invés de buscar cargos. Acho que esse é o grande desafio e é a sacada para você maximizar o desempenho das equipes, fazer todo mundo trabalhar em sinergia. Bacana. Acho que é isso, né? Bacana. Agora vamos sair um pouco do profissional. Vamos para o acadêmico. Quem eram Tutu e Tonhão na Eu falo de mim ou eu falo dele? Então vamos fazer assim. Quem é do Tonhão, Tutu? Tonhão. Tonhão era um cara que acho que não parou de crescer, como eu me sinto baixinho. Aqui a gente já consegue perceber alguma coisa assim. Era um cara que tinha um trânsito muito bom com os professores, com os alunos em si. Porque o cara joga bem basquete, né? Era da liga universitária, foi da atlética, conseguia conciliar essas atividades todas e usava, acho que essa questão do esporte, da liderança para fazer um excelente trabalho. Então é um cara que continua do mesmo jeito. Assim, acho que o Antônio é um exemplo de profissional e pessoa que
evoluiu muito. Talvez é o profissional que eu vejo assim, em cargo que em menos tempo de idade atingiu o maior patamar assim, de carreira que eu conheço e mantém na humildade. Acho que isso que fez a diferença. Pô, assim. Obrigado, Vicente. Ô, Tonhão, quem é o Tutu então? Ou quem foi o Tutu na academia? O Tutu foi sempre um cara alegre, né? Dá pra ver no jeitão. O Tutu é um cara que sempre foi muito o amigão da galera, que todo mundo gostou muito. Toca um violão muito bem, aproveitava isso para jogar o charme nas menininhas, sempre foi um bom galanteador. Mesmo porque a academia não é só sala de aula, exatamente, né? Exato. Mas sempre muito responsável, foi obviamente a minha primeira escolha para ser o meu vice-presidente, então ele era uma pessoa capaz e responsável para isso. Tinha um fluxo muito bom com os professores, com todo mundo, era sempre um cara bacana. Legal. E humildade. O Arthur também sempre trouxe isso com ele, a questão da humildade. Sou da ZL, sou palmeirense. Eu estava vendo as fotos hoje para preparar, o final de semana, para preparar hoje a nossa apresentação. Quase todas as minhas fotos tinha ele comigo. Então, assim, ele é um grande amigo. É um cara que estava sempre junto quando você precisava. Isso, vocês tocaram num negócio muito bacana que hoje as redes sociais nos ajudam muito para isso, que é o tal do network. Sem dúvida. Não é? A faculdade, ela contribui para o conhecimento, para a troca de informação, mas ela contribui para o network. Muito. Então, aqui vocês, de 10 anos de formado, e se encontrando, se batendo papo, e Facebook ajuda para isso, e-mail, né? Isso é muito bacana, né? E até para o profissional, não é? Não. Quando você está, poxa, eu tenho um cargo aqui, vou chamar o meu amigo, né? Isso é bacana. Agora, eu não posso terminar essa entrevista sem fazer uma pergunta para os dois. Isto é Mackenzie. Me traduza uma frase. Vai lá. Eita. Antônio. Mackenzie, para mim, é a minha família. Minha esposa é mackenzista. Eu a conheci no Mackenzie, casei com ela. Tenho 2 filhos, né? Um já nasceu, outro está na barriga. A Mackenzie é esporte. Eu fiz esporte, joguei basquete, tive conquistas que eu acho que eu nunca mais vou conseguir chegar tão perto de uma cesta, mas foi super importante para mim. Legal. Mackenzie é a minha vida profissional. Eu comecei aqui e boa parte das minhas oportunidades vieram através de mackenzistas. Sim. E hoje eu tenho 2 mackenzistas comigo. Então, Mackenzie, para mim, é a minha vida. Tá no sangue. Literalmente está no sangue. E aí, Arthur, isto é Mackenzie? Mackenzie, para mim, é a base da minha vida hoje. Né? Então, minha esposa também virou. Não era mackenzista. Ficou com inveja, virou mackenzista. Fazendo segunda faculdade hoje. Legal. Tenho grandes amigos como o Antônio, outros amigos que... Eu conheci minha esposa através de mackenzistas, então acho que a construção da minha vida pós-colegial, eu não digo que é a minha vida, mas é a construção, né? Ela faz parte da minha construção. Legal. E vai além da sala de aula, né? Isso que é o mais bacana. Assim. Acho que é a única faculdade que consegue ter um espírito de estudantes que sai daqui com orgulho, passa às vezes de carro só na Maria Antônia e fica pensando como era gostoso aquilo tudo. E voltar aqui e reviver o Isto é Mackenzie. E a gente chegou a ver o senhor Poças Leitão gritando isso no campus, né? Exato. Dá uma emoção, assim, cara. Não tem como fugir da emoção, não. É muito bom. Antônio, Arthur, obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Foi um bate-papo super legal. E o Isso é Mackenzie está aqui na 12ª semana do CCSA. E daqui a pouco vamos fechar conversando com o professor Marcos Franklin. O professor Marcos Franklin foi o que coordenou esse bate-papo com ex-alunos e voltaram aqui ao Mackenzie para conversar com os nossos novos alunos, né? Para falar um pouquinho da experiência, falar um pouquinho da vivência deles. Então, o Isso é Mackenzie fica por aqui. Depois do intervalo nós voltamos. Até já.